Olá, sejam bem-vindos à segunda aula da disciplina de seminário TCC1 do curso de Educação Física Bacharelado da Universidade Federal de Pernambuco. Então vamos dar continuidade, fazendo uma breve recordação aqui do que foi comentado na nossa aula passada. Nós falamos um pouco sobre a ementa, falamos do objetivo da disciplina, que é a entrega de um projeto de pesquisa. E se eu não falei, a apresentação pública, se possível, desse projeto, em função da pandemia que nos assola. Falei também da carga horária da disciplina, falei da importância da leitura do manual de TCC, falei da importância e talvez a não obrigação de se ter um orientador, mas falei da necessidade, da importância de se ter, não é obrigatório, mas se possível tem um orientador para te auxiliar nesse processo. E falei dos itens do projeto, que é esse slide que está aqui. Então, isso que nós comentamos, falamos dos elementos pré-textuais, elementos pós-textuais, textuais e pós-textuais, e comentamos que esse modelo de pré-projeto, ou de projeto, o modelo de projeto está disponível no site da Universidade Federal de Pernambuco, no nosso departamento. Indiquei lá o endereço e também é possível solicitar ele via e-mail ou então pegar no ambiente da sala virtual do Google Class. Bom, objetivamente hoje nós vamos vamos dar continuidade à nossa aula falando da necessidade de cada item desse aqui, falar um pouquinho de cada item do projeto, Mas antes de falar de cada item do projeto, é necessário nós falarmos de algo mais importante, que é dar o pontapé inicial desse projeto. E para dar o pontapé inicial para a construção de um projeto, eu tenho que saber qual que é meu tema. E aí vem algumas questões em relação à definição do tema. Na minha experiência com a disciplina, eu percebo que 80% dos alunos que chegam até aqui, no sexto período, eles chegam matriculados na disciplina sem saber qual que é o tema que eles vão abordar, qual que é o tema que eles vão investigar, o que eles querem em relação a um projeto, Qual que é a ideia de projeto que eles vão ter? Eles não sabem. 80% dos alunos não têm essa ideia. 20% dos alunos têm uma ideia, e esses 20% geralmente fazem parte de algum grupo de estudo, grupo de pesquisa, ou auxiliam algum professor em algum projeto da universidade. Isso dá um diferencial. Ele já chega aqui com a definição do tema, a princípio. Bom, mas independente disso, isso não minimiza, ou não tira a chance de quem não está participando do projeto. Na realidade, o projeto de TCC, ele é um pré-requisito para término dessa disciplina. Então, portanto, não há como fugir disso. Independente se eu já tenho tema ou não, a ideia agora é tentar definir esse tema. E na definição desse tema, nós temos que pensar algumas coisas que são importantes para que a gente tenha uma maior fluidez, a gente consiga desenvolver a nossa ideia de maneira mais prazerosa. Bom, e aí vem algumas perguntas em relação à definição do tema. Então, a primeira pergunta que eu tenho é: quais são as áreas, temas dentro da educação física que você tem interesse? Quais são essas áreas? Existe essa área de interesse? Existe uma área de interesse específica? Qual é a área que desperta uma maior paixão em você? Qual é a área que você tem prazer de ler alguma coisa sobre ela? Qual é a área que você tem se dedicado nesses últimos 3 anos de curso? Você se dedicou a uma área específica? Esse amor, essa identificação, essa afinidade faz com que você tenha interesse em ler e estudar sobre esse assunto? Então, isso é o principal. É importante você definir essas perguntas. Uma vez definidas essas perguntas, você vai escolher seu tema. Então, um exemplo que eu tenho aqui eu escolhi o tema Educação Física e Tecnologia. Beleza. Beleza, você escolheu o tema Educação Física e Tecnologia. Mas o que sobre isso? Vamos tentar aprofundar um pouquinho mais nessa ideia do que é Educação Física e Tecnologia. Eu quero tratar de exergame, porque eu quero ver como é que funciona o exercício a partir do exergame e tal. Beleza. Então eu defini meu tema. Então eu escolhi uma grande área, Educação Física e Tecnologia, e agora eu escolhi o exercício físico através do exergame. Ok. Uma vez definido isso, aí vem algumas perguntas que eu tenho que fazer, Eu tenho o tema, e agora? Eu tenho que definir a partir do tema um problema, uma pergunta a ser respondida.
E aí vem algumas questões que nós temos que nos concentrar, tá? O que eu sei sobre esse assunto? Exercício físico através dos exercícios. Eu tenho leitura sobre isso? Eu estou lendo artigos sobre isso? Eu estou por dentro do assunto, né? Que leituras eu faço periodicamente sobre esse assunto, né? Então, essa é uma questão muito importante a ser respondida, porque sem essas questões eu vou ter dificuldade de definir um problema ou uma pergunta, né? E a literatura, alguns livros, né? Eu recentemente encontrei um livro que fala isso mais pontualmente. Eu sempre falei isso nas minhas aulas de maneira muito empírica, da experiência de aula, que existem 3 pilares aí para a gente retirar uma pergunta de um tema, né? Primeiro, a leitura. Segundo, conversas e discussões com professores e grupos de estudo, nos grupos de estudo, e insights. Esses três pilares, eles caminham de forma concomitante, né? Eu conheço poucas pessoas que podem ter um insight de um tema que você desconhece. Por exemplo, eu não tenho ideia de hidroginástica. Eu vou ter um insight de hidroginástica. Pô, será que alterar a profundidade que o corpo está imerso modifica a percepção do esforço? Eu não tenho ideia de hidroginástica, mas eu fiz essa pergunta. Aí vou conversar com o professor. Aí o professor fala assim: olha, Vinícius, essa pergunta que você tem já foi respondida várias vezes, tem diversos estudos. Então, é um insight que eu tive, ou extrair um problema de um tema sem ter leitura nenhuma. E aí vem a resposta. Olha, essa pergunta já foi respondida. Eu já tenho essa resposta em vários papers, em vários artigos publicados, que falam que modifica a percepção com a profundidade do corpo na água. A frequência cardíaca é mais alta, etc, etc. Então, assim, para extrair esse problema, eu tenho que ter uma definição, eu tenho que ter um conhecimento do assunto. E a única forma de conhecer o assunto é a leitura. É lendo sobre o assunto e discutindo com os professores. Posso ter um insight? Pode, mas é raro. Posso dizer que, se isso acontecer, de fato, você é um fenômeno. Você está num percentil 95 da população, né? Você está acima disso aí. Então, você é um fenômeno, de fato. Você consegue ter insights e consegue perceber de maneira muito clara o que acontece nos fenômenos da educação física, e consegue extrair perguntas sem ter uma profundidade do tema. Então, isso é muito complicado e eu acho que isso é muito difícil. Ok? Então, a ideia de hoje era falar basicamente sobre essa questão de como definir o tema, como definir a situação, problema e como definir o problema, né? Então, para definir o problema, eu tenho que, em a minha pergunta de estudo, eu tenho que fazer leitura, eu tenho que conversar e discutir com o professor e tenho que ter insights. A partir desse conjunto, né, eu consigo ter insights melhores, eu consigo ter pensamentos melhores sobre o tema, eu consigo ter uma clareza melhor sobre a minha pergunta de estudo, e aí eu não fico tão dependente de algumas situações, ou esperando uma pergunta chegar pelo professor, que isso às vezes é ruim, e aí eu vou falar por que é ruim. Por que é ruim receber uma pergunta de um professor? Porque quando eu recebo a pergunta de um professor, às vezes eu não tenho ligação com o tema que o cara está propondo. E aí eu vou ter que me apaixonar por um tema que eu não tenho interesse em tratar desse tema em um projeto de pesquisa. E muitas das vezes isso é muito complicado, porque se eu não gosto de um assunto, mas eu estou recebendo a pergunta desse assunto, né? Então, várias vezes já aconteceu isso comigo. Eu já tive vários alunos que me procuraram para perguntar sobre um problema, uma pergunta de estudo. Eu dei a pergunta de estudo para o aluno e no final o que acontece é que o aluno não consegue se envolver inteiramente a essa pergunta, porque ele não tem desejo, ele não tem tesão pelo tema. Ok? Na próxima aula eu vou falar como que eu faço para encontrar as informações do tema, aonde que eu encontro, qual que é a qualidade dessa informação, onde que eu vou buscar. Um abraço, tchau, tchau.